Colega advogado e colega advogada, sejam muito bem-vindos ao nosso último módulo do curso Como Advogar, ou Advogando perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. De início, eu gostaria de agradecer principalmente a atenção e a paciência ao longo de todos esses módulos em que nós podemos conversar, podemos debater a respeito da advocacia perante o TJ de Alagoas e automaticamente falar também da advocacia perante outras cortes superiores, mas eu não poderia deixar de inserir neste módulo um capítulo final que eu considero extremamente importante. No módulo passado, nós falamos sobre a questão da sustentação oral, falamos sobre o agendamento e demos dicas, conselhos, que vocês podem necessariamente utilizar para a construção da sustentação oral de vocês. Mas uma coisa que é importantíssima e que muitos advogados às vezes pecam por não fazer é a questão da audiência com o desembargador relator. É a questão da audiência, eventualmente até mesmo com os demais desembargadores. É imprescindível que o advogado compreenda que o simples peticionamento não é exclusivamente a atividade do advogado. A atividade do advogado é muito maior do que isso. A atividade do advogado, como eu já disse mais de uma vez nesses módulos, a atividade do advogado está no ato de convencer, no argumentar para convencer. E se a minha finalidade é argumentar para convencer, eu preciso ir além do texto, eu preciso ir além do papel, eu preciso ir além do PDF, nessas épocas de tecnologia e de processos virtualizados. Então, é preciso que o advogado compreenda que é muitíssimo interessante em sede de recurso, já que, ao contrário do juiz de primeiro grau, que tem a audiência de instrução, que pôde olhar nos olhos do réu, que pôde olhar nos olhos das testemunhas, que pôde ouvir as testemunhas narrando para ele os atos que são colocados em retrospectiva do âmbito da cognição do julgador, aqui não. Aqui o desembargador e todos os desembargadores, tanto o relator, o revisor, os vogais, eles estão diante apenas de papel e documentos. Então é preciso humanizar essa ação, é preciso humanizar esse exercício da advocacia por meio do recurso ou de eventuais ações que corram perante o TJ. É imprescindível que o colega advogado saiba também pleitear, pugnar por realizar audiências com os desembargadores. Inicialmente, principalmente com o desembargador relator, a quem, no final das contas, vai competir trazer o voto que pode, necessariamente ou não, ser o voto condutor daquele julgamento. Então, é preciso chegar, entrar em contato com o gabinete, saber dos melhores horários, por exemplo, que cada um dos desembargadores tem para receber o advogado. Lembrando que é interessante ter essa receptividade, Obviamente que o Estatuto da Ordem determina que nós possamos não só ingressar, quanto não precisemos necessariamente agendar horário para isso, mas é razoável. Lembrem-se, vocês estão ali para convencer, é razoável que vocês marquem, agendem um horário oportuno, tanto em relação ao próprio cronograma do desembargador, quanto em relação ao preparo que vocês precisam ter, levando em consideração que essa reunião vocês precisam também ter conhecimento extensivo dos autos do processo, e a partir desse momento, e obviamente que cada gabinete de desembargador, ou eventualmente dos ministros do STJ, do STF, todos eles, o ato de se proceder da mesma forma, que vocês possam, por meio deste conhecimento prévio, ter e utilizar deste momento da melhor forma possível, no sentido de favorecer o seu cliente. Em razão disso, uma das coisas mais interessantes, mais peculiares neste trato, nessa audiência, é o ato de entregar memoriais. Então eu gostaria de, nessa última parte, falar de como construir esses memoriais e como dialogar com o desembargador em relação a essa audiência prévia em que o colega advogado, em que a colega advogada vai tentar de alguma forma argumentar, convencer para além do papel. Mas lembrando, o recurso já foi apresentado. As petições já foram documentadas. Você não está lá para simplesmente repetir tudo que já está escrito, mas, mais uma vez, para humanizar essa relação, para ultrapassar os limites que o papel normalmente não consegue difundir. Vamos para a tela. Quanto aos memoriais, então, 3 grandes características são elementares deles: concisão, coesão e objetividade. Leve memoriais curtos e objetivos. Lembrando que vocês já juntaram as provas, vocês já juntaram os documentos, vocês já juntaram a petição, tudo isso já está diante tanto da assessoria quanto do próprio desembargador relator. Mas vocês precisam ir além. Ser conciso
coeso e objetivo, significa que esses memoriais e a conversa que vocês vão ter com os desembargadores não pode perdurar por muito tempo. E aí, qual seria a limitação em relação a isso? Por meio, vários professores, vários doutrinadores, vários colegas, inclusive eu próprio, nós costumamos ponderar a respeito dessa limitação. Quantas páginas deveria ter um memorial, né? Então, normalmente, como normalmente perante o Tribunal de Justiça, os nossos recursos podem apreciar o que nós chamamos de cognição ordinária, podem apreciar tanto matéria de fato quanto matéria de direito, então, eventualmente, os memoriais podem ser mais extensos. Mas vocês precisam tentar ser o mais objetivo possível. Qual seria um limite mais ou menos objetivo em relação a isso? Bem, se vocês analisarem que boa parte da argumentação já foi feita na petição, que os documentos já estão inseridos no processo, é razoável que, por exemplo, diante de tribunais superiores, esses memoriais não ultrapassem 2 páginas. Mas como no âmbito do Tribunal de Justiça nós estamos tratando de um recurso que pode ainda apreciar matéria de fato e de direito, nós podemos nos estender um pouco mais. Até porque é interessante que se faça a indicação dessas provas que confirmam ou dessas provas que eventualmente legitimam o direito que está sendo pleiteado. Então vejam, como seria ser conciso ou objetivo neste caso? Ora, algo em torno de 12 a 15 páginas seria interessante. Se o seu direito não é bom, nem mesmo 200 páginas vão legitimar aquilo que você está pleiteando. Quanto mais o advogado precisa falar em memoriais, mais ele torna a própria petição dispensável. E no final das contas, não se convida o desembargador à leitura daquele documental. O memorial ele deve ser um elemento-chave para despertar o interesse daquele que vai efetivamente observar o processo, daquele que vai olhar, daquele que vai decidir. Então, ele não pode ser mais extenso, inclusive, como eu já vi em alguns casos, mais extenso do que a própria petição, do que o próprio documental. Então, ele precisa ser conciso, ele precisa ser objetivo. Voltam aqui, concisão, coesão e objetividade são elementos imprescindíveis para isso. No final das contas, como eu disse antes, como no segundo grau, aqui no TJ, se discutem provas, nós podemos passar desse limite que eu recomendo a vocês para os tribunais superiores de até 2 páginas. Ou seja, podem apresentar memoriais que não excedam as 15 páginas, mas principalmente tentando ser o mais limitado em relação a isso. 8 páginas, 10 páginas, enfim, nunca ultrapassando as 15 páginas e sublinhando os argumentos matadores. Sublinhando sempre, inclusive nos memoriais, deixando de maneira bem objetiva, clara, próxima à visão, aqueles que são os elementos mais importantes do direito que você está pleiteando. Dirijam a visão para esses argumentos. Obviamente, como eu vou colocar mais para frente, vocês não vão ser desleais com aquele que está julgando. Vocês não vão ocultar provas que eventualmente lhe prejudiquem, mas vão demonstrar por meio da argumentação que devem preponderar aqueles argumentos, aquelas estruturas que eventualmente corroboram ou confirmam o direito que você está pleiteando. O segundo elemento em relação aos memoriais é que seja feita a apresentação da tese jurídica e, principalmente, a prova que a sustenta, certo? A musculatura do recurso, senhores, ela está justamente no próprio recurso, na petição. Então não adianta vocês quererem, me desculpem, vocês quererem utilizar o memorial como forma de complementar o recurso, né? Vocês não estão lá para ensinar o direito para o julgador. Argumentem, mas não debatam no sentido de tentar ultrapassar os limites daquilo que é objetivamente considerável. Volta à tela. Quando eu narro apresentar a tese jurídica e a prova que a sustente, vocês precisam realmente argumentar, mas não façam um debate sobre teses. Se na discussão o desembargador eventualmente refutar, guarde o discurso para sustentação oral. E aí vocês vão poder, claro, com a maior cortesia, com a maior educação, tendo conhecimento daquilo que efetivamente o desembargador de uma certa forma antecipou para você, como sendo, né, os elementos mais frágeis da sua tese, vocês podem trazer. O momento da sustentação é justamente o momento para a apresentação desse debate. Não aquele momento em que você está diante do desembargador, no gabinete dele, sendo recebido de forma cortês
e apresentando memoriais. Ali não é o momento de debater, ali não é o momento de travar debates em relação às teses jurídicas. Ali é um momento exclusivo, principalmente como dica de se fazer ouvir, mas principalmente de ouvir, de principalmente compreender o espírito do julgador, de compreender aquilo que o julgador está pensando a partir do seu daquilo que você está trazendo. Né? Normalmente, alguns desembargadores, inclusive, fazem inserir nessa reunião os assessores, né? Aqueles que também estão mais ligados. Então, tratem com cortesia o assessor. Né? Afinal de contas, ele auxilia o desembargador na formação do convencimento. E, volto a dizer, este não é o momento de travar debates jurídicos acerca das teses que vão ser colocadas. O momento correto disso é lá na sustentação oral. Agora é apresentar as teses, apresentar as provas que confirmam as teses e ser leal em relação àquilo que está sendo apresentado. Vamos adiante. A argumentação na sustentação, nos memoriais, ela deve ser apresentada, senhores, em forma de tópicos. Ela deve ser apresentada em forma de tópicos. Sejam claros, sem longas citações, sem transcrição de julgados, né? Sejam cirúrgicos, pontuais, objetivos nos argumentos. Não façam memoriais que sejam um espelho da vaidade. Vocês não estão lá para apresentar algo que satisfaça o ego de vocês, mas sim que satisfaça aquele que está sendo aquele que vai julgar, que possibilite uma nova perspectiva a respeito dos elementos probatórios que estão colocados nos autos. Seja pontual, faça a descrição por meio de tópicos, numere os tópicos, de modo que se possibilite, eventualmente, um acesso mais rápido às provas, um acesso mais rápido aos documentos. Inclusive, utilize as folhas a partir do momento em que o processo chega no TJ, de modo que você saiba as páginas específicas em que estão cada uma das páginas das provas que vocês querem utilizar, e façam essa indicação de modo que seja fácil para o desembargador ou até mesmo para a própria assessoria depois conseguir alcançar aquela informação e confirmar que o que você disse efetivamente está nos autos. Então vejam, a apresentação deve ser apresentada em forma de tópicos, é algo importantíssimo, e vocês podem ainda digitalizar eventualmente e colar no texto algumas partes imprescindíveis de documentos e depoimentos que facilitem a interpretação, que facilitem o julgamento. Mas vejam, esse não é o momento de colocar transcrição de julgados, de colocar transcrição de jurisprudência. Se vocês considerarem pertinente, se vocês considerarem adequado colocar algum tipo de decisão, façam em anexo ao memorial. Mas não façam a transcrição ipsis literis no próprio corpo do memorial, porque você vai perder em objetividade. Os tópicos eles devem ser descritivos da tese jurídica e do local onde estão as provas. Vocês podem, como eu disse antes, inclusive, colacionar enxertos mesmo dos documentos que vocês estão fazendo referência. Inclusive, porque isso possibilita uma cognição mais ampla, uma cognição mais específica, de forma mais concreta, mais pontual. Né? O desembargador vai poder olhar aquela petição, olhar aquele documental e chegar direto na informação que vocês estão travando. Outra coisa que é imprescindível, honestidade e lealdade na análise dos autos. Nada de manipulação, nada de omissões. Senhores, a credibilidade é a arma essencial do advogado. Né? Nós precisamos retirar aquela imagem que a sociedade tem de que o advogado ele é alguém que utiliza de meios subreptícios, né, de estratagemas para alcançar os resultados. Muito pelo contrário. A sua credibilidade, colega advogado, ela fala por si. Né? O fato de você apresentar honestamente as teses jurídicas, apresentar honestamente as provas, demonstra a qualidade do teu processo de argumentação. Né? Não tem nada mais pueril do que, eventualmente, você apresentar uma estratégia, uma argumentação que só tem as provas que confirmam a sua tese e depois o desembargador, juntamente com a sua assessoria, ir para os autos e encontrar uma série de elementos que mostram que você foi desleal, que você omitiu informações. É muito mais interessante que vocês apresentem essas informações e desconstituam seu valor probante, desconstituam seu valor por meio da argumentação. Demonstrem que vocês são capazes de apresentar aquilo que enfraquece o pleito que vocês estão pugnando, demonstrando a partir disso os argumentos
que efetivamente desconstroem essas provas, desconstroem esses documentos, de modo que o desembargador ele não se sinta surpreendido por uma omissão que seria de um documento efetivamente relevante. Sejam leais. Aprendam a fazer com que a credibilidade que vocês têm enquanto individuais, enquanto advogados, fale por vocês. Além disso, ao entregar os memoriais, no momento do encontro que vocês vão ter com os desembargadores, sejam educados, sejam formais, né? Não pequem. Esse é o momento em que vocês não precisam demonstrar excesso de intimidade ou informalidade, né? Ouçam o que os desembargadores, ouçam o que o relator tem a dizer. Aqui não é o momento, eu já disse isso antes, mas não custa reiterar, aqui não é o momento para travar um debate com aquele que você está tentando convencer. Aqui é um momento para se fazer ouvir, mas acima de tudo ouvir. Porque muitas vezes dessa reunião, né, dessa audiência feita com o desembargador a quem compete o julgamento, muitas vezes, ou até mesmo com os demais desembargadores que participarão do julgamento, você pode conseguir ouvir os incômodos, você pode começar a ouvir as insatisfações, aquilo que efetivamente em relação ao processo merece uma argumentação mais pontual. E aí vocês podem guardar isso para o momento da sustentação oral. E aí nada mais fantástico do que na hora da sustentação oral antecipar por meio dessa oitiva, por meio do fato de que vocês perceberam, tiveram essa sensibilidade de perceber esses incômodos, né, essas situações periclitantes em relação àquilo que foi partido da análise do desembargador relator, e a partir daí desconstruir os argumentos e confirmar a sua hipótese de modo a alcançar o resultado que vocês almejam em favor do cliente de vocês. Vejam, isso tudo parte da lealdade, a objetividade e, acima de tudo, do conhecimento técnico daquilo que está sendo apresentado. Ainda assim, jamais pressionem o desembargador por uma posição, por uma decisão nesse momento. Né? Não comentem política, não vão discutir futebol, não se acomodem muito, não ultrapassem 15 minutos, a não ser que o próprio desembargador os convidem a permanecer. Lembram, normalmente, eles têm um dia muito atribulado, são várias atividades judicionais e muitas pessoas para receber até respeito ao próprio colega que pode estar aguardando para ser atendido logo após a oitiva, a audiência que vocês vão ter. Então, este é o momento para ser cirúrgico, esse é o momento para ser objetivo, esse é o momento para demonstrar aquilo que vocês querem apresentar, entregar os memoriais, apontar quais são as teses, indicar onde estão as provas, não repetir simplesmente o recurso que foi manejado, mas trazer como se fosse um mapa estruturado em tópicos dos argumentos relevantes em relação ao seu processo, demonstrando as provas que confirmam, né, os documentos que confirmam a tese que você está empregando, denotando ou argumentando o porquê que eventuais documentos que você não se omitiu não devem ser considerados, e aí demonstrando honestidade, lealdade na análise do processo, e com isso tentando alcançar do desembargador essa sensitividade, não só em relação à mudança do posicionamento, que pode eventualmente acontecer, mas principalmente para perceber e ter sensibilidade sobre os incômodos, sobre as perplexidades, sobre aquilo que eventualmente for trazido pelo próprio desembargador a partir do que foi argumentado por vocês. Então vejam, concisão, apresentação de tese jurídica e a prova que sustenta, argumentação em forma de tópicos, honestidade e lealdade na análise dos autos e da prova, entrega de memoriais, essa conversa, essa audiência sejam educados, breves, formais e não pressionem por uma posição ou decisão nesse momento. Não tentem antecipar, né? Agradeçam, utilizem desse tempo para conhecer e serem conhecidos e principalmente para estruturar a sustentação oral que eventualmente vocês vão fazer no dia do julgamento. Então vejam, tudo isso faz parte do exercício pleno da atividade advocatícia. Não adianta somente pensar que advogar é pleitear, é inserir, é protocolar papéis, é protocolar pedidos. O advogado, acima de tudo, ele é um indivíduo que deve argumentar e que a atividade dele é convencer. Claro, nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre o teu direito autoriza isso e é óbvio que há uma série de intempéries que devem ser analisadas dentro desse processo. Mas, acima de tudo,
é preciso que o advogado construa um arcabouço em torno do seu nome, de modo que as pessoas compreendam que a atuação dele é uma atuação sempre íntegra, honesta, de que aquilo que ele apresenta é exatamente de forma objetiva o que estão nos autos, e que com essa credibilidade vocês consigam cada vez mais convencer. E a partir deste convencimento, seja na sustentação oral, seja na audiência prévia, que é importante que o advogado se faça presente, ele consiga cada vez mais o deferimento dos pleitos. No final das contas, nós somos um dos poucos profissionais no âmbito do direito que podemos nos dar o luxo de ser parciais. Nossa parcialidade é guarnecer com ética os interesses dos nossos clientes. E, acima de tudo, fazer com que a construção diuturna do nosso nome e da credibilidade que nós produzimos possa ser sustentada durante nossa carreira. Senhores, senhoras, colegas advogados e advogadas, eu agradeço a paciência e a atenção que vocês tiveram em todos os módulos neste curso que nós nos propusemos a fornecer, e queria colocar à disposição para que, por meio do feedback de vocês, nós possamos construir cada vez mais um curso mais dirigido às necessidades e que possa fomentar cada um dos problemas que você, colega, advogado e advogada, vem tendo no início da carreira. Então, coloco para vocês os nossos meios de contato, estão aí o meu site, estão aí o nosso e-mail e o acesso às redes sociais, de modo que você possa trazer os seus problemas, as suas dúvidas, para que a gente possa cada vez mais ir retificando este material e tornando ele um instrumento de alcance para cada vez mais tornar a atividade advocatícia algo mais tranquilo de ser realizado. Então, eu agradeço, me coloco à disposição, como sempre, reitero o convite a participar e a ver em todos os módulos, e desejo uma excelente atividade advocatícia, que vocês encontrem na advocacia a mesma paixão, o mesmo amor que eu tenho há mais de uma década atuando como advogado criminalista. Um abraço grande e até mais.